Glossário. Accountability, obrigação dos agentes e das organizações que gerenciam recursos públicos de assumir integralmente as responsabilidades por suas decisões e pela prestação de contas de sua atuação de forma voluntária, inclusive sobre as consequências de seus atos e omissões. Adicionar valor, agregar valor. A atividade de auditoria interna agrega valor à organização e às suas partes interessadas, quando proporciona avaliação objetiva e relevante e contribui para a eficácia e eficiência dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles. Alta administração. A alta administração representa o mais alto nível estratégico e decisório de um órgão ou entidade, seja ela parte da administração pública federal direta ou indireta. Na administração pública federal direta, a alta administração é, em regra, composta pelos ministros de Estado e pelos secretários nacionais. Na administração indireta, são comuns as figuras dos presidentes, diretores-presidentes e colegiados de diretores. Todavia, para os efeitos deste referencial técnico, deve ser considerado como alta administração todo e qualquer responsável por tomar decisões de nível estratégico, independentemente da natureza da unidade e das nomenclaturas utilizadas. São, portanto, as instâncias responsáveis pela governança, pelo gerenciamento de riscos e pelos controles internos da gestão, a quem a OARG deve se reportar, por serem capazes de desenvolver uma visão de riscos de forma consolidada e definir o apetite a risco da organização, implementar as melhorias de gestão necessárias ao tratamento de riscos e dar efetividade às recomendações da OARG. Nas unidades auditadas em que não exista a figura do Conselho, a alta administração acumula as suas funções. Assessores e assessorias especiais de controle interno, AEC. Cargos singulares ou estruturas nos ministérios dirigidas pelos assessores especiais de controle interno, a quem incumbe assessorar diretamente os ministros de Estado nos assuntos de competência do controle interno, entre outras atribuições. Os AEC estão situados na segunda linha de defesa, pois assessoram a gestão a desenvolver processos e controles para gerenciar riscos e a supervisionar e monitorar controles. Atividade de auditoria interna governamental. Atividade independente e objetiva de avaliação, assurance e consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações das organizações públicas. A atividade de auditoria interna governamental está situada na terceira linha de defesa da gestão pública e tem como objetivo auxiliar uma organização a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles. Auditor interno governamental, servidor ou empregado público, civil ou militar, que exerce atividades de auditoria interna governamental, em uma unidade de auditoria interna governamental, cujas atribuições são alcançadas por este referencial técnico. Ceticismo profissional, postura que inclui uma mente questionadora e alerta para condições que possam indicar possível distorção devido a erro ou fraude e uma avaliação crítica das evidências de auditória. Componentes dos controles internos. Consideram-se como componentes dos controles internos: a. O ambiente de controle. Conjunto de normas, processos e estruturas que fornecem a base para a condução do controle interno da organização. b. Avaliação de riscos. Processo dinâmico e iterativo que visa identificar, analisar e avaliar os riscos relevantes que possam comprometer a integridade da unidade auditada e o alcance das metas e dos objetivos institucionais. c. Atividades de controle. Conjunto de ações estabelecidas por meio de políticas e de procedimentos, que auxiliam a unidade auditada a mitigar os riscos que possam comprometer o alcance dos objetivos e a salvaguarda de seus ativos. d. Informação e comunicação. Processo de obtenção e validação da consistência de informações sobre as atividades de controle interno e de compartilhamento que permite a compreensão da unidade auditada sobre as responsabilidades e importância dos controles internos. e atividades de monitoramento. Conjunto de ações destinadas a acompanhar e avaliar a eficácia dos controles internos. Comunicações. Atributos. As comunicações da OARG devem ser a. Claras, facilmente compreendidas e lógicas,
sem linguagem técnica desnecessária e com todas as informações significativas e relevantes. B. Completas, sem omissão de qualquer dado que seja essencial à compreensão dos resultados. Conflito de interesses, situação na qual o auditor interno governamental tem interesse profissional ou pessoal conflitante com o desempenho da auditoria, comprometendo sua objetividade. O conflito pode surgir antes ou durante o trabalho de auditória e criar uma aparência de impropriedade que pode abalar a confiança no auditor, na UAG, na unidade auditada ou na atividade de auditoria interna. Conselho, estrutura colegiada com poder de controles internos da gestão, processo que envolve um conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada pela alta administração, pelos gestores e pelo corpo de servidores e empregados dos órgãos e entidades da administração pública federal, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que, na consecução da missão da entidade, os seguintes objetivos gerais serão alcançados: a. Execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações. B. Cumprimento das obrigações de accountability. C. Cumprimento das leis e dos regulamentos aplicáveis. E D. Salvaguarda dos recursos para evitar perdas, maus e danos. O estabelecimento de controles internos no âmbito da gestão pública visa essencialmente aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas estabelecidos sejam alcançados, de forma eficaz, eficiente, efetiva e econômica. Fraude: quaisquer atos ilegais caracterizados por desonestidade, dissimulação ou quebra de confiança. As fraudes são perpetradas por partes de organizações, a fim de se obter dinheiro, propriedade ou serviços, para evitar pagamento ou perda de serviços, ou para garantir vantagem pessoal ou em negócios. Gerenciamento de riscos, processo para identificar, analisar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização. Gestores, servidores ou empregados públicos, civis ou militares, ocupantes de cargo efetivo ou em comissão, que compõem o quadro funcional dos órgãos e entidades da administração pública federal, responsáveis pela coordenação e pela condução dos processos e atividades da unidade, incluídos os processos de gerenciamento de riscos e controles. Governança, combinação de processos e estruturas implantadas pela alta administração, para informar, dirigir, administrar e monitorar as atividades da organização, com o intuito de alcançar os seus objetivos. A governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Informações, atributos, as evidências coletadas e as produzidas pelos auditores. Objeto de auditoria, unidade, função, processo, sistema ou similar, sob a responsabilidade de uma unidade auditada, sobre a qual pode ser realizada atividades de avaliação ou consultoria pelo UAG. Programa de trabalho de auditória, documento que relaciona os procedimentos a serem executados durante um trabalho de auditória, desenvolvido para cumprir o planejamento do trabalho. Responsável pela unidade de auditoria interna governamental, responsável pela UAG, mais alto nível de gestão da UAG, responsável pela conformidade da atuação da UAG com o presente referencial técnico e com as demais normas e boas práticas aplicáveis à atividade de auditoria interna governamental, independentemente do exercício direto de suas atribuições ou de eventual delegação de competência. No SCI, ocupam tal posição: a. Na CGU, o Secretário Federal de Controle Interno; b. Na CESET, os respectivos secretários de controle interno; e c. Nas Audim, os auditores-chefes. Risco: possibilidade de ocorrer um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da unidade auditada. Em geral, o risco é medido em termos de impacto e de probabilidade.
Serviços de avaliação. Atividade de auditoria interna governamental que consiste no exame objetivo da evidência, com o propósito de fornecer ao órgão ou entidade da administração pública federal uma avaliação tecnicamente autônoma e objetiva sobre o escopo da auditoria. Serviços de consultoria. Atividade de auditoria interna governamental que consiste em assessoramento, aconselhamento e serviços relacionados, prestados em decorrência de solicitação específica do órgão ou entidade da administração pública federal, cuja natureza e escopo são acordados previamente, que se destinam a adicionar valor e aperfeiçoar os processos de governança, de gerenciamento de riscos e a implementação de controles internos na organização, sem que o auditor interno governamental assuma qualquer responsabilidade que seja da administração da unidade auditada. Supervisão técnica. Atividade exercida pelo órgão central do SCI e pelos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, em suas respectivas áreas de jurisdição. Desdobra-se por meio da normatização, da orientação, da capacitação e da avaliação do desempenho das unidades que compõem o SCI e das unidades auxiliares ao sistema, com a finalidade de harmonizar a atuação, promover a aderência a padrões técnicos de referência nacional e internacional e buscar a garantia da qualidade dos trabalhos realizados pelas UAIN. A supervisão técnica não implica insubordinação hierárquica. Unidade auditada. Órgão ou entidade da administração pública federal para o qual uma determinada UAIN tem a responsabilidade de contribuir com a gestão, por meio de atividades de avaliação e de consultoria. Para os fins deste referencial técnico, o termo unidade auditada, no contexto dos trabalhos de avaliação e consultoria, também pode ser compreendido como macroprocesso, processo, unidade gestora ou objeto sobre o qual incide um trabalho de auditória. Unidade de Auditoria Interna Governamental, UAIG, unidade responsável pela prestação de serviços independentes e objetivos de avaliação e de consultoria, desenvolvidos para adicionar valor e melhorar as operações da organização e que reúne as prerrogativas de gerenciamento e de operacionalização da atividade de auditoria interna governamental no âmbito de um órgão ou entidade da administração pública federal. Consideram-se UAIG as unidades integrantes do SCI e os órgãos auxiliares. As UAIG estão posicionadas na terceira linha de defesa do Poder Executivo Federal. Unidades de Auditoria Interna Singulares, AUDIN, unidades de auditoria interna singulares vinculadas a órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta. Nos termos deste referencial técnico, o DENAS se equipara às AUDIN, sendo considerados como auxiliares do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Universo auditável, conjunto de objetos de auditoria passíveis de ser priorizados pela UAIG para a elaboração do plano de auditoria interna.